pessoal, sejam bem-vindos novamente ao canal. Hoje nós vamos começar aí uma série de algumas aulas referente ao Enem, tá? Nós vamos fazer algumas revisões aí, tá bom? E o primeiro assunto que nós vamos revisar é razões trigonométricas, onde nós vamos entender o valor do seno, cosseno e tangente, tá bom? Então, sem perca de tempo, bora lá! Nós temos aqui o seno, cosseno e a tangente, certo? E sabemos que o seno ele é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Sabemos também que o cosseno ele é a razão do cateto oposto pela hipotenusa. Também sabemos que a tangente é a razão do cateto oposto pelo cateto adjacente. E através do triângulo retângulo podemos demonstrar essa relação. Ou seja, aqui nós temos um triângulo retângulo, temos um ângulo de 90 graus e sabemos quando temos um ângulo de 90 graus, nós temos dois catetos e uma hipotenusa. O que é a hipotenusa? A hipotenusa ela fica sempre o oposto, ou seja, à frente do ângulo de 90 graus. Então nós podemos chamar essa hipotenusa aqui de A, tá? Então eu tenho aqui mais dois lados, certo? Eu tenho um ângulo aqui de 90 graus, um ângulo de 90 graus, que é o ângulo reto, tá? Temos aqui a maior medida, que é a hipotenusa, e os outros dois lados nós chamamos de cateto. Podemos chamar aqui de cateto C e cateto B, tá certo? O ângulo de um triângulo retângulo, ele é formado pelo ângulo de 90 graus e dois ângulos agudos, tá bom? Então, olhando esse triângulo retângulo, podemos desenvolver essa relação aqui de seno, cosseno e tangente, certo? Olha lá, o seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, se eu atribuir aqui esse triângulo retângulo, um ângulo alfa, certo? Esse ângulo alfa, se eu for colocar com a relação aqui do seno, cosseno e tangente, esse ângulo alfa ele tem um cateto oposto. Quem é seu cateto oposto? É o B, cateto oposto é que está à frente do ângulo, tá? Então, vamos lá. O seno de alfa é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Quem é o cateto oposto ao alfa? B. E a sua hipotenusa? A. Então, o seno de alfa é o cateto oposto, que é o B, dividido pela sua hipotenusa, que é o A. Muito bem, com essa relação, achamos o seno aí, a demonstração no triângulo retângulo, tá bom? Então, olha lá. E o cosseno? O cosseno ele é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E temos aqui o ângulo alfa. O cateto adjacente é adjacente que significa ao lado, tá? Então ele está ao lado do ângulo e juntamente com ele temos a hipotenusa. A hipotenusa e o cateto adjacente formam o ângulo alfa, tá bom? Então o cateto adjacente é o ângulo alfa, perdão. Ele é o seu cateto adjacente, que é o C, tá? Então, o cosseno de alfa é o cateto adjacente, que é o C, que divide a hipotenusa, que é o lado maior do triângulo retângulo. Certo, gente? Então, bora lá. E para finalizar, temos quem? A famosa tangente, que é o seu cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Temos aqui a tangente de alfa. A tangente de alfa é o seu cateto oposto, que está à sua frente, à frente do ângulo alfa, que é o B, certo? Dividido pelo seu cateto adjacente, que é o C, certo? Com isso podemos encontrar essa relação. O seno de alfa é o seu cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno de alfa é o seu cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente de alfa é o seu cateto oposto dividido pela hipotenusa. Tá? Vale a pena lembrar aqui, gente, que para nós resolvermos qualquer questão dessa, nós precisamos saber alguns ângulos notáveis, né? Esses ângulos notáveis é o que mais cai em vestibulares e no Enem. O seno de 30, 45, 60 e assim por diante. Por exemplo, o seno de 30 é meio. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2.
o seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2, o cosseno, raiz de 3 sobre 2 de 30, o cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, o cosseno de 60, meio, a tangente de 30, raiz de 3 sobre 2, a tangente de 45, 1 e a tangente de 60, raiz de 3. Aqui embaixo no link tem um vídeo que vai explicar como você pode aprender a desenvolver esse gráfico, essa tabela aí na hora da prova, tá bom? Tem um macete bem legal lá. Então, eu preciso conhecer isso aqui, tá? Para mim resolver qualquer questão de triângulo retângulo aí de seno, cosseno e tangente. Olha só esse exemplo aqui, ó. Exemplo 1. Achar o valor de x no triângulo retângulo abaixo. Ou seja, eu tenho um triângulo retângulo, tenho aqui um ângulo de 90 graus. Eu sei que o ângulo de 90 graus, o seu oposto, ou seja, a sua frente, nós chamamos de quem? De hipotenusa. E os outros dois lados, certo? Nós chamamos de cateto. Cateto e cateto. Onde eu tenho dados aqui? Eu tenho dados na hipotenusa e tenho dados em um lado do cateto, certo? Então, analisando esse triângulo retângulo, eu tenho um ângulo de 30 graus, certo? Eu tenho um valor que eu quero achar, que é o seu oposto, e tenho aqui um valor dado de 6, que é a sua hipotenusa. Então, olhando essa relação aqui, esse ângulo de 30 graus, eu tenho um cateto oposto e uma hipotenusa. Analisando aqui, eu vou saber que está falando do seno, porque é o seu cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, eu tenho que utilizar a relação seno aí, tá bom? Então, olha lá, o seno de 30 graus é igual ao seu cateto oposto, que é o x, que divide a hipotenusa, que tem o valor 6. Então, olha como é interessante eu precisar saber essa tabela. É muito importante. Porque se eu não souber o valor do seno de 30, se ele não te der na questão, eu não vou conseguir resolver. Então, eu tenho que olhar aqui na tabela, porque eu sei que o seno de 30 graus é meio. Então, seno de 30 graus é quanto? Meio. Meio, que é igual a x sobre 6. Bom, ficou bem fácil agora, né, gente? Só cruzar aqui o meio com os extremos, certo? 2 vezes x é quanto? 2x igual 6 vezes 1, 6 vezes 1, 6. O x que eu quero achar, né? Ele está multiplicando por 2, então 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Fica 6 que divide 2. Com isso, nós temos o valor de x que nós queríamos encontrar. 6 que divide 2 é 3. Ou seja, o valor desse cateto aqui é 3. Certo? Então vamos fazer mais um exemplo para a gente entender melhor essa relação seno, cosseno e tangente. Espero que todo mundo tenha compreendido. E também para a gente assimilar e entender e gravar essa tabela aqui dos ângulos notáveis, tá bom? Bora lá para o próximo exemplo. Tá aí, gente, segundo exemplo, tá? Olha lá, aqui a altura, vamos sublinhar aqui, ele quer quem? A altura. Aqui a altura de uma parede, uma escada de 12 metros, se apoia. Se a escada e a parede formam um ângulo de 30 graus, ou seja, a escada e a parede formam um ângulo de 30 graus, tá? Olha lá, o que é interessante é que eu tenho um ângulo de 30 graus no triângulo retângulo, tenho um ângulo de 90 graus, que eu chamo também ângulo reto. O ângulo reto, o ângulo de 90 graus, eu tenho o oposto, que nós chamamos de hipotenusa, certo? E essa hipotenusa tem o valor de 12 metros. Ou seja, eu tenho uma hipotenusa e eu quero achar quem? A altura da parede, certo? Então, vamos chamar de H mesmo aqui, ó, de H essa altura, tá? Então, eu tenho o ângulo de 30 graus, o lado do ângulo nós chamamos de
cateto adjacente, que fica ao lado do ângulo que forma junto com a hipotenusa o ângulo de 30 graus. Então temos aqui o cateto oposto e temos também, temos aqui o cateto adjacente e a hipotenusa, certo? Olhando aqui a relação seno, cosseno e tangente, eu tenho quem? Cateto adjacente e hipotenusa, tá? Então o que a gente pode aplicar aí? O cosseno de 30 graus. Então o cosseno de 30 graus é igual ao seu cateto adjacente, né? O cateto adjacente, que nós vamos chamar de H, que é a razão do cateto adjacente pela hipotenusa. A hipotenusa é quem? Que está oposta ao ângulo de 90 graus. 12. Muito bem. Olha como é importante nós sabermos os ângulos notáveis. Quanto é o cosseno de 30 graus? Cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Que é igual a H sobre 12. Agora é só cruzar, bem simples, né, gente? Esse com esse e esse com esse. 2 vezes H dá 2H. Igual 12 vezes raiz de 3, 12 raiz de 3. Agora veja bem aqui, ó. Presta atenção. Eu quero achar a altura, né? Que está aqui como H. Então, está multiplicando 2, então vai passar o quê? Dividindo, certo? Então a altura é igual a 12 raiz de 3 sobre 2. Olha aqui, eu posso simplificar o 12 com 2, certo? Fica como? 12 dividido para 2 dá 6 raiz de 3. Essa aqui é a resposta final, professor. Pode ser, se você tem que olhar na alternativa lá. Se tiver um número real e mais a raiz cúbica, a raiz de 3 aqui, perdão, é essa a resposta. Mas se tiver em decimal, ele vai te dar com certeza lá o valor da raiz de 3, que é aproximadamente 1,73. Esse é o valor da raiz de 3. Então é só multiplicar. Se ele te der esse valor lá no enunciado, então você multiplica. 6 vezes quanto é a raiz de 3? 1,73. E fazendo esse cálculo aí, essa multiplicação, sabemos que 6 vezes 1,73 dá aproximadamente 10,39. Essa questão bem interessante aí, tá bom? Então vamos mais um exemplo aí para a gente finalizar essa aula aí, tá? Essa primeira aula aqui de revisão sobre razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Então olha lá, gente, fizemos um exemplo, primeiro exemplo de seno, o outro exemplo que fizemos agora há pouco foi de cosseno, vamos fazer agora um exemplo de tangente, tá? Onde a relação que nós estamos vendo nessa aula, seno, cosseno e tangente, que é o que mais cai aí, tá bom? Olha lá. Calcule o valor x abaixo no triângulo retângulo. Eu tenho o triângulo retângulo, tenho um ângulo de 90 graus, o seu oposto nós sabemos que é a hipotenusa, só que não tem nenhum dado aqui na hipotenusa, né? Mas temos um ângulo de 60 graus. Esse ângulo de 60 graus eu tenho um valor oposto a ele, que é o valor x, é o que eu quero achar, certo? O valor x. E tenho também ao lado do ângulo o seu cateto adjacente, ou seja, que me deu aqui como 20. Então, olhando aqui, eu tenho um cateto oposto e tenho um cateto adjacente. Qual é a relação? É a tangente, certo? Que é o cateto, é a razão do cateto oposto pelo cateto adjacente. Olha lá, bem fácil de aplicar. Então, a tangente é igual a tangente de 60, né? A tangente de 60 graus é igual ao seu cateto oposto, que é x, dividido pelo seu cateto adjacente, que é 20. Muito bem. Mas olha como é mais importante, mais uma vez, sabermos a tabela dos ângulos notáveis. Se eu não souber quanto é a tangente de 60, eu não vou conseguir desenvolver essa questão aqui, certo? Não esqueça, aqui embaixo no link está lá, ângulos notáveis, de como você pode aprender bem rápido essa tabela aí, tá certo? Um macete bem legal. Então a tangente de 60 é quanto? Raiz de 3. Tangente de 60 é raiz de 3, que é igual
AX sobre 20. Só cruzar agora, né, gente? Bem fácil. Aqui é como se tivesse um, tá bom? Então cruza. Esse com esse com esse. X vezes 1, x. 20 vezes raiz de 3, 20 vezes raiz de 3. Pode estar essa resposta lá? Pode, como no exemplo anterior. Mas se ele deu o valor da raiz de 3 lá, que é 1,73, é só você multiplicar aqui, tá bom? X é igual a 20 vezes 1,73. Quanto é 20 vezes 1,73? Só multiplicar aqui, gente. 1,73 vezes 20, 0 vezes 3, 0, 0 vezes 7, 0, 0 vezes 1, 0. 2 vezes 3, 6, 2 vezes 7, 14, vai 1, 2 vezes 1, 2, com 1, 3. Abaixo 0, 7 mais 6, 13, vai 1, 4 e 1, 5. Abaixa o 3. Tem quantas casas aqui, depois da vírgula? 2. Então conta aqui, gente, 1, 2. Pronto. O meu valor do x é 35,30. Esse é o valor do x que foi pedido aqui na questão, tá bom? Então, o que temos para hoje é isso, tá, gente? Razões trigonométricas, essa é a aula 1. A próxima aula aí vai estar disponível aí essa semana, tá bom? Então, espero que tenham gostado, compreendido. Tem alguns links aqui embaixo aqui de algumas aulas que você pode assimilar e entender melhor para estudar aí para vestibulares e para o Enem. Tá bom? Fica com Deus aí. Não esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like aí, tá bom? Compartilhe aí com os amigos. Valeu!